Legal. Antes da gente entrar em vendas, isso é muito importante que você falou, né? Que é o que vem antes, né? A base organizacional ali para você ter esse tempo, né? Geralmente é uma demanda muito grande a pessoa se oferecer alguma coisa para a pessoa e ela falar não tenho tempo. E eu falava sobre isso hoje. Eu faço parte também de um grupo de empresários aqui de Piracicaba e eu fiz uma palestra para eles hoje justamente sobre esse tema aí. Como que funciona, né? Eu falo que todo mundo que abriu uma empresa ou começou um negócio, como você citou, né, pequenas empresas, vamos partir da pequena para grande, né? A pessoa ela começa um negócio geralmente com alguma coisa que ela gosta ou tem facilidade de fazer. Então, às vezes você se pergunta assim, nossa, como é que aquela pessoa começou a fabricar vassoura, né? De onde que surgiu isso? Ela não era pequena e falou, quando eu crescer eu quero fazer vassoura, né? Mas, de alguma forma, ela viu ali alguma entrada nesse mercado, achou facilidade para fazer aquele produto ou serviço, se tratando de indústria, e começou a fabricar. Só que eu falo que tanto aquela pessoa que faz o que gosta ou faz aquilo que precisa, muitas vezes ela entra num nível de planejamento que eu tenho certeza que muita gente já ouviu, mas para algumas pessoas é novidade, que é assim, operacional, tático e estratégico. Quando a gente entendeu essa visão, eu sempre falo o seguinte, depois de um momento que você tem uma empresa, você deixa de ser um fabricante de vassoura, um sapateiro, uma loja de roupa, um dentista, um advogado ou qualquer outra coisa que seja fora da indústria também, né? Mas você deixa de ser tudo isso e passa a ser um empresário. Porque tanto o cara que tem uma indústria ou uma loja, ele tem que pagar conta, ele tem que contratar funcionário, ele tem que vender, tem que fazer marketing, tem que cuidar da equipe e tantas outras coisas. Só que como que deu início esse start, então, para que eu conseguisse ter esse tempo, né? Para começar a trabalhar, vamos falar assim, em mim mesmo, né? Cada vez trabalhando mais em mim para que isso refletisse na minha empresa. Outra coisa que eu sempre falo é que a empresa é reflexo do dono. Não existe empresa forte com CPF fraco, né? O CPF ele tem que trabalhar e se especializar para que a empresa possa crescer. Mas vamos lá. Então a pessoa, geralmente ela está ali fabricando, ela começa a empresa dela pequenininha e ela está lá na produção e ela trabalha duro, abre a porta 7 horas da manhã, fecha 7 horas da noite, às vezes até mais tarde, só que no operacional. O operacional é o quê? Botar a mão na massa. É a pessoa que ela vai lá e faz o produto ou serviço com a mão na massa. Depois de um certo tempo, se a pessoa ela tem essa visão de planejamento operacional, tático e estratégico, ela entende que ela não pode ficar presa o tempo inteiro no operacional. Ela precisa ir para a parte estratégica, que é o quê? É você que decide se sua empresa vai abrir no feriado ou no fim de semana. É você que decide se vai fazer uma promoção ou se vai, de repente, entrar num novo segmento de mercado. Não é o seu funcionário. O seu funcionário faz a mesma coisa que você, mas você tem o papel de pensar de forma estratégica. E se você não parar para pensar no seu negócio de forma estratégica, peraí, qual produto eu vendo? Quanto ele custa? Quem são meus parceiros? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar isso daqui? Será que tem algum fornecedor mais barato? Um sistema que eu posso contratar para controlar melhor o meu estoque, o meu financeiro, ou qualquer outra coisa nesse sentido? Pensar de forma estratégica, porque o seu funcionário não vai parar para pensar na sua empresa de forma estratégica. Então, quando eu parei para pensar nisso, aí a gente entra para um segundo tema. Eu já vou voltar aqui no operacional tático e estratégico. Mas eu falo que a empresa ela tem 4 fases. A primeira fase é a de confirmação. O que é a fase da confirmação? Você abriu uma empresa e você precisa saber que você precisa fazer as pessoas saberem que você tem aquela empresa, confirmar que ela existe. Qual que é o papel dessa fase? Vender e entregar. Não importa se você vai controlar direito, tem que vender e entregar. Vende, 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 fala com mais gente, entrega. Quando você vender, tiver cheio de serviço para entregar ou produto, mercadoria para entregar, vai entrar na segunda fase. É automático. Vai precisar de pessoas para te ajudar. É a segunda fase, pessoas. Você vai ter que contratar pessoas e treinar elas para fazer o que você faz.
Às vezes, claro, não tão bem feito como você faria, mas uma forma aceitável que você possa delegar. Eu falo que delegar é transferir autoridade. Então, como é que a gente transfere autoridade? É dar conhecimento e informação suficiente para ela ter condição de realizar aquela tarefa, né? Então, eu vejo muita gente que acaba entrando na segunda fase, ela está precisando de gente para trabalhar, mas ela fala, não, a gente dá conta. A gente dá conta, aí ela não contrata e não cresce, porque ela não está pensando na empresa dela de forma estratégica. Ok, depois começou a contratar pessoas, a gente entra para a terceira fase da empresa, que é a organização. Então você começou a contratar pessoas, começou a ter aquela base de pessoas ali trabalhando com você. Mais uma vez, você que pensa de forma estratégica, agora vai falar, bom, fulano vai cuidar desse setor, fulano vai cuidar dessa área aqui, fulano vai cuidar só disso daqui. E aos poucos, não é de um dia para o outro, né? É um processo. Aos poucos você vai setorizando a sua empresa. Antes, aqui na empresa, falando aqui, né, de forma prática, né, não é só teoria como a Renata falou, mas antes, vamos supor, tinha eu, meu irmão e mais 3 funcionários aqui. Todo mundo da empresa falava com o cliente, atendia o telefone, todo mundo tirava o pedido, entregava lá na produção, todo mundo ia lá para a máquina, produzia, empacotava e revezava quem ia fazer a entrega. Depois de um certo ponto, a gente determinou, não, só fulano vai atender o telefone, só o fulano vai ficar na máquina, só o fulano vai fazer a entrega. Ok. Dessa forma, ficou muito mais fácil eu contratar uma pessoa para fazer o que eu fazia. Por quê? Agora é uma pessoa que atende cliente, atende telefone. Eu vou contratar ela e vou falar para ela, ó, é assim que atende telefone, é assim que faz pedido, é assim que gera a ordem de serviço para produção, ok? E isso aconteceu que foi me dando mais tempo para pensar de forma estratégica. E na minha forma estratégica de pensar, o que entrou? Um curso de Master Coach, entrou uma especialização em perfil comportamental que eu apliquei na minha equipe, entrou mais cursos de gestão organizacional, cursos de vendas. Eu já perdi a conta de quanto treinamento eu fiz, né? Por quê? Eu entendi que quanto mais eu treinava, mais eu aprendia, mais a minha empresa crescia, né? Então, voltando aqui, né? Como é que eu fiz isso? Depois que a gente, voltando lá para o operacional, depois de um certo tempo, o que acontece? Você está lá no operacional, começou a pensar de forma estratégica e encher de gente o seu operacional, porque precisa de gente para trabalhar. Depois de um certo momento, você fala, opa, tem um fulano aqui embaixo que está se destacando na produção. Vou fazer o seguinte, vou colocar ele para cuidar dessas outras 3 pessoas. A partir de agora, essa pessoa ela é o tático. Então, operacional, tático e estratégico. É a pessoa que pensa a médio prazo. Ela vai começar a te passar relatórios, quanto que você está produzindo no mês, quanto saiu daquele produto que você precisava, qual pessoa que está produzindo mais, porque ele não vai mais ser o dedo duro, agora ele vai ser o supervisor. Claro, muda salário, muda cargo, muda todas essas coisas, mas você começa a estruturar a sua empresa aos pouquinhos, se baseando nessas 4 fases. Primeiro eu tenho que vender, vou contratar pessoas e vai encher meu time. Agora eu vou colocar uma pessoa para cuidar dessa turminha aqui. E assim vai setorizando a empresa. E aí você vai chegar no momento em que hoje a gente está aqui, mas que tem o setor de marketing, vendas, financeiro, compras, estoque, expedição, produção. Aí você fala assim, nossa, mas não tenho nem quem colocar em compras, em vendas, ou coisa assim. Não tem problema. Hoje pode ser que a mesma pessoa cuide de 2 setores, mas amanhã você sabe que tem uma pessoa que encaixa nesse setor aqui, né? Então, às vezes eu tenho aqui, por exemplo, eu falei aqui vários setores, mas se eu falar do meu setor de expedição em especial, tem uma pessoa no meu setor de expedição. Ótimo, é um setor da empresa. E entendendo isso, ele vai começar a ampliar e vai me dar, né, a autonomia, tempo, liberdade para que eu possa investir em mim mesmo para minha empresa crescer.